Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez com vocês, eu, Renato Baggio, aqui do Aprova Concursos, hoje com o nosso inglês que cai na prova. E hoje estou atendendo a pedidos, que massa! Receber os pedidos, aliás, tenho recebido também muitas mensagens, muitos pedidos também mais personalizados pelas redes sociais, pelo Facebook, enfim. Tem sido muito legal o alcance que a gente está tendo. E obrigado por compartilhar, por acompanhar, porque disso depende a continuidade desse programa aqui. O que é o inglês que cai na prova? Vai que você caiu de paraquedas aqui e está vendo a nossa primeira edição. O inglês que cai na prova é basicamente o seguinte, tá? Uma parceria minha com a Aprova Concursos, como nós temos um know-how absurdo com concursos públicos no país, e vale dizer que nós sabemos o que cai na sua prova, tá? Então eu trabalho há muitos e muitos anos, décadas, com o ensino da língua inglesa, e eu sei o que cai na prova de concurso, eu trabalho com isso há muitos anos. Eu tô aqui para te dizer, para dar esse presente, que na verdade é um presente do Aprova Concursos, tá? Para você. Então você semanalmente tem a chance de praticar comigo questões de concursos públicos. Não dá tempo da gente ver uma prova inteira, mas é conhecimento bruto. Se você está chegando aqui pela primeira vez, busque as edições anteriores, tem sido uma jornada muito legal. E os vídeos têm dado muita visualização, isso tem sido muito legal, e isso corrobora para que a gente continue, né, levando essa aula, não deixa de ser uma aula, né, para as pessoas, tá certo? E, o momento para você agregar vocabulário, para você aprender, para você revisar estruturas. Olha, eu recebi uma mensagem recente na minha rede social de uma pessoa dizendo assim, professor, eu me considero um bom conhecimento de língua inglesa, e fui fazer uma prova de concurso público e me dei muito mal. Eu sou super solidário com isso e eu entendo por que isso acontece. Ser falante de inglês não te habilita a fazer uma prova de concurso público. Gente, veja, nós somos falantes de língua portuguesa. Quantos de nós podem entrar numa sala de aula e dar aula de língua portuguesa? Ser falante de um idioma não te habilita a dominar toda a estrutura dele. Ainda mais na questão de concurso público, que eu venho falando em todos os encontros quase, né? Os caras pegam pesado. As bancas pegam pesado com o inglês nos concursos públicos. Pesado, cara, os caras vêm batendo de tudo que é lado. Eles já não estão nem batendo mais com os dois lados da mão. Estão batendo com um pedaço de pau na gente. E nós estamos aqui para fazer o quê? Para fazer você revidar na altura, tá? Na mesma altura, ou seja, para você, a altura, né? A altura, para fazer você se dar bem. Por quê? Pensa comigo, se muita gente, mas é muita gente, vai mal nas provas de língua inglesa de concurso público, por N razões, mesmo os falantes de inglês, você tem que ter uma prática específica para se dar bem numa prova dessas. Esse é o objetivo do inglês que cai na prova. Então o que acontece? Se muita gente vai mal, o que acontece com a tua nota se você vai muito bem? Se você gabarita uma prova de inglês de concurso público, onde todo mundo vai mal. O raciocínio é muito simples, certo? Então eu quero que o inglês seja o diferencial na sua prova. Então vamos lá, hoje eu estou atendendo a pedidos. Que massa! O pedido do João Paulo Albernaz de Lima. O João Paulo pediu uma banca que a gente até então não tinha trabalhado. Isso é muito legal, tá? Ele pediu a banca chamada, dá uma olhadinha, IADES. O que significa IADES, professor? Pois é, cara, essa é uma banca legal. E sabe o que eu gostei de poder trabalhar com essa banca? Eu tinha trabalhado poucas vezes com ela, então é muito bom ter que renovar, né, poder de novo buscar essa banca e fazer uma análise dela. E eu lembro da IADES. Ela é uma banca que tem uma maneira muito tradicional e muito completa. Sabe aquela banca que ela vem nessa sintonia de cobrar um inglês sendo muito exigente na prova, tá? Mas ela é uma banca que ela é a banca bem comportada, ela faz tudo o que tem que ser feito. Ela cobra a parte interpretativa, semântica, conteúdo gramatical, faz uma prova bem distribuída nesse sentido, com o nível dela todo linear, ou seja, não tem muita oscilação entre uma questão e outra no nível de dificuldade, sempre um nível de médio para alto, bem linear, bem legal. É uma banca assim que é um excelente caminho para você praticar e treinar o seu inglês no escopo das bancas de concursos públicos. Então, vamos lá, cara. Olha aí, João Paulo, tá aqui, ó. A gente tem aqui a IADES, para quem não sabe, significa Instituto Americano de Desenvolvimento, e a gente tem um texto que fala sobre o voto eletrônico no Brasil. Aí vem vocabulário específico. E aí? Você domina vocabulário? Você sabe dizer urna no inglês? Urna eletrônica, cédula de voto, porque em alguns lugares eles usam o voto no papel ainda, né? A gente chama de cédula, né? E aí? Legal? Vamos dar uma olhadinha nisso? Um texto
eu peguei um trecho do texto aqui e a gente vai daí ver vocabulário específico, já falamos sobre esses vocabulários em outras provas e agora a gente vai aqui resolver uma questão. Então vamos lá, João Paulo, olha só. Electronic vote in Brazil. Seguindo o nosso macete da garota bonita, eu começo lendo daqui para lá, então eu digo o quê? Eu digo voto eletrônico no Brasil. O voto eletrônico, e aí eu cortei o comecinho do texto para ir diretamente na parte final que nos interessa para a questão que a gente vai resolver. Olha lá. The machine has both made voting easier for Brazilians and reduced the number of errors that can crop up when ballot papers are used. Cara, essa primeira frase é de matar, né? A gente tem ali phrasal verb, verbo frasal, que é quando aquele verbo, um verbo qualquer, acompanha uma preposição. Olha a preposição aqui, ó. Isso muda o significado da palavra. Interessante, né? A gente tem aqui o tal do ballot papers, que é vocabulário específico, tá? E a gente tem aqui, ó, um gerúndio que não é nada que está acontecendo. Aliás, ele só vem validar o que eu falo em quase todos os encontros. A maior parte dos INGs que acontece no texto, na vida, na fala, no mundo, no planeta Terra, a maior parte dos INGs que acontecem no inglês não é aquilo que está acontecendo. Eu não sei porque que fizeram lavagem cerebral na galera, que todo mundo olha um ING e já acha que é gerúndio acontecendo. O gerúndio não tem só essa função. Então vamos lá, vem comigo para a gente praticar. Olha só, continuando o texto. It has an easy interface when voters use a numeric keyboard to type in the numbers of their candidates, and they are also able to see the picture of the person they are voting for. É muito bacana, esse eu mostro que é um texto com uma redação um pouco mais elaborada, você manter a preposição né, dessa maneira, colocado dessa maneira, ó, atrelada aos verbos. Então, quando a gente tem no português regência verbal, isso também acontece no inglês. E é importante que você preserve a preposição junto ao verbo ao qual ela pertence. Por exemplo, quem depende, depende de alguém ou de alguma coisa. Quem está interessado em alguém ou em alguma coisa, e assim por diante, embora as pessoas falem errado, né? Aqui no Sul é muito comum as pessoas dizerem, vamos no cinema. Não é no cinema. Pô, quem vai a algum lugar, não vai no algum lugar. Mas a gente fala, as pessoas entendem, quem sabe um dia isso não vai virar forma cristalizada. O fato é que os verbos acompanham determinadas preposições, essas preposições regem os verbos. Só que no inglês, é la stessa cosa, va bene? É a mesma coisa. Que em francês, c'est ensemble. É a mesma coisa. Por quê? Eu também tenho verbos, é claro que as preposições podem variar muito, é disso que se trata os verbos frasais, os phrasal verbs, mas eu tenho algumas preposições que pertencem a alguns verbos e elas têm que ficar coladinhas deles. É isso que eu acabei de destacar aqui, né? O type in, o vote for, tá certo? Ele termina o texto dizendo, another advantage of such voting machines is that they function for approximately 20 hours on regular batteries. Bom, é a primeira parte do texto que diz assim, ó. A máquina, que máquina? Bom, a máquina de voto, que a gente chama de ballot box. Putz, já dei a letra, hein? Vamos lá então, ó. A urna eletrônica, ela tem a ver com ballot, que é a palavra, a palavra ballot tem a ver com cédula, a palavra é a tradução de cédula, mas ela também tem a ver com secreto, algo secreto. Claro, o voto é secreto. E aí a gente tem a ballot box. Né? A ballot box é a caixa da cédula, ou seja, é a urna eletrônica. Então aqui, como ele já citou algo do tipo no início do texto, ele continua o texto fazendo alusão à palavra máquina, né? A máquina, para indicar urna, porque assim como no português é feio ficar repetindo a mesma palavra várias vezes num texto ou num discurso, no inglês também. Então vamos lá. Ele diz, a máquina, ou seja, a urna, tem has both made, tornou ambos, ó, então aqui eu vou pegar essa estrutura verbal aqui, ó, e vou traduzir como fez, no sentido de tornou, tá? Não traduza ao pé da letra. O nome desse tempo verbal, que é formado pelo verbo auxiliar have, ou has, mais um outro verbo qualquer, ele é um outro verbo qualquer na terceira forma, no passado particípio. Se você tem isso num texto, você está diante de um tempo verbal chamado present perfect. E se você quer saber o que é o present perfect da maneira correta, porque está cheio de balela, no YouTube, né? Nos vídeos da internet, tá cheio de balela. Tem gente aí que bota a cara a tapa para falar besteira. Então, assim, gente, eu me especializei nesse conteúdo de Present Perfect, tá? Porque ele cai demais. Tá aqui no nosso texto. Eu tenho um canal meu também no YouTube, que chama-se Inglês de Professor.
tá? Lá eu ensino professores a ensinar isso aqui. Dá uma olhada. Tá? Dá uma olhada para você entender. Eu dou umas dicas lá, enfim, procura meu nome, Renato Baggio, nas redes sociais. Você vai achar uma explicação correta sobre esse tempo verbal que não existe no português. Já começa por aí. Present Perfect não é o presente perfeito. Ele não existe no português. Então cuidado para não fazer a analogia errada, tá? Mas vamos lá. O fato é que não dá para traduzir ele ao pé da letra. E both é ambos, ambas. Então está dizendo que a máquina tornou ambos votar mais fácil para brasileiros e reduziu, ela fez isso também, ela tornou votar mais fácil e reduziu o número de erros que podem crop up quando as cédulas de papel são usadas. Olha isso, gente. Então, ballot paper é a nossa cédula. E aí, o que eu digo crop up, gente? Crop up é um verbo frasal que não dá para traduzir ao pé da letra, mas pelo contexto a gente poderia deduzir. Isso é uma coisa que você tem que se habituar a fazer. Você vai se deparar com palavras que você nunca viu, porque volta e meia isso acontece comigo em português. Né? Eu volto e meia, estou lendo um texto, me deparo com uma palavra que eu não sei, de repente, de uma área específica do conhecimento, não é verdade? Cada área tem o seu vocábulo, né? Tem lá as suas expressões, por exemplo, que engenheiro fala de um jeito, médico fala de outro jeito, advogado fala de outro jeito, aí você tem todo esse vocabulário que é pertinente a cada uma das áreas do conhecimento. Então veja, você tem que estar preparado, né, espiritualmente, psicologicamente, para enfrentar dedução de vocabulário no texto. O contexto aqui me diz que isso aqui só pode ser o quê? Vamos lá. Então, ele tornou a máquina, a urna eletrônica, tornou votar, como não tem nada acontecendo aqui, O ing aqui é para substantivar a palavra voto. Tornou votar mais fácil para os brasileiros e reduziu o número de erros que podem aparecer quando as cédulas de papel são usadas. Crop up é aparecer subitamente, repentinamente. Então, aí tranquilo. Aí ele diz, ela quem? Olha esse it, meu Deus, como esse pronome é importante. Ela tem uma interface fácil, e aí você tem que saber o que é interface, que é uma linguagem técnica da área de tecnologia. A interface é aquilo que você olha na tela de um computador, aquela interface, como as coisas estão dispostas, né? Geralmente hoje tentam se criar tanto para aplicativos, quanto aplicativos de celular, quanto computadores, uma interface interativa e intuitiva, né? Então ele diz aqui, ela tem uma interface fácil, onde os eleitores, voter, é quem vota. São os votantes? Pode ser. Eu vou traduzir por eleitores. Eles usam um teclado numérico para digitar, type in, digitar os números dos seus candidatos. E eles também são capazes de ver a foto da pessoa para a qual eles estão votando. O meu para está aqui, Para qual, né? Voting for, você vota para alguém ser eleito, certo? É isso. Então, olha que bacana a presença do for ali. Ele diz que outra vantagem de tais máquinas de voto, ou seja, as urnas eletrônicas, é que elas funcionam por aproximadamente 20 horas com baterias normais. Ele continua dizendo, moreover, it is an independent system working with no Wi-Fi connection, thus making it impossible to be hacked remotely. The electronic ballot is believed to be reliable, easy to use, low cost, and have a 10-year lifespan. Due to its success, the digital ballot has been improved along the years. Now it also has fingerprint identification. Ou seja, ele fala aqui uma outra conjunção. Conjunção são palavras que unem orações, ou aqui unem frases ou os parágrafos para dar mais coesão e coerência ao texto. Então, moreover, tem dentro dela a palavra more. É a mesma coisa que dizer um and. É a mesma coisa que dizer um além disso, in addition, né? Que é para o quê? Para você adicionar algo ao texto. Então, moreover é literalmente a tradução do além do mais. E além do mais serve para você acrescentar informação ao texto, portanto, uma conjunção aditiva. Olha que legal. Aí ele diz assim, além disso, a urna eletrônica, então você está percebendo que o pronome it está sendo usado para eu repetir algo que já foi citado anteriormente, né? Ela é um sistema independente, trabalhando sem conexão Wi-Fi. Dessa forma, a palavra does é outra conjunção, significa assim, portanto, dessa forma, assim sendo, tornando impossível para ser hackeada de maneira remota, ou seja, quando o cara em outra máquina tenta entrar na urna eletrônica. Olha lá, a urna eletrônica é
is believed to be reliable, ou seja, esse is believed equivale no português a um acredita-se que. Acredita-se que a urna eletrônica seja confiável, fácil de usar, de baixo custo e tem uma expectativa de vida de 10 anos, tá? A lifespan, ou seja, ela dura até 10 anos, tá certo? Ele diz assim, ó, devido ao seu sucesso, opa, de novo pronome it se referindo à urna, só que agora ele tem um S porque é pronome possessivo. Tá? Ao sucesso de quem? Ao sucesso da urna. Devido ao seu sucesso, a urna digital, olha, ele vai trocando, né? Urna eletrônica, urna digital, deixa o texto rico, para que ficar repetindo a mesma palavra, a mesma expressão o tempo todo? Então, ó, ela foi melhorada ao longo dos anos. Agora ela tem identificação por impressão digital. Fingerprint é a impressão do dedo, finger, certo? Ela tem realmente, e você lembra com certeza disso, né? Esse recall, eles chamaram todo mundo do Brasil para ir lá, deram um prazo, fazer a identificação, a biometria. Bom, vamos lá. Aqui a gente tem uma questãozinha que diz o seguinte. Considering the text, it's correct to say that the electronic ballot. Bom, vamos lá. Então, ó, considerando o texto, é correto dizer que a urna eletrônica, gente, mesmo que você não soubesse o que é ballot antes desse vídeo, você consegue perceber que pelo contexto do texto você iria deduzir corretamente? Electronic ballot, digital ballot, aí ele fala de vote, de votar, aí ele fala de ser seguro, de hacker. Cara, é muito claro esse contexto para nós. Você com certeza iria deduzir corretamente esse vocabulário. E isso faz parte da vida, tá? Faz parte das provas, faz parte do nosso contexto de concurseiros, beleza? Olha só. Bom, considerando, eu posso dizer que ela é barata e confiável, trustworthy, também dá para deduzir o vocabulário, porque dentro tem a palavra trust, que é o verbo confiar. Olha, já me parece essa correta, né? Já me parece essa correta. Ela é barata? Claro, é barata. Ele fala disso, né? Ó, volte aqui no texto, ó. Low cost, de baixo custo. Low cost, tá? E é confiável? Reliable. Ele usou a palavra reliable, que é confiável no texto. Então, eu já ficaria com essa, mas vamos lá, eliminando as outras. Ela usa conexão de internet? Tá louco? Diz que não tem Wi-Fi. Ela tem uma expectativa de vida de 20 horas? Não, nada a ver. Ela pode, olha o might, pode ser hackeada de maneira remota? Nem pensar. E o último item aqui, ó, diz que ela aumenta em 6% a cada eleição. Na verdade, eu tirei a primeira parte do texto, mas é uma informação que você não teria problema, porque ele fala que o número de eleitores aumenta a cada ano, e não que o número de máquinas, de urnas eletrônicas aumenta. Então esse item está errado, mas não apareceu ali no texto, porque eu peguei o trecho que nos interessava mais, até porque esse é um encontro breve, tá bom? Mas estou aqui te dizendo. E claro, depois você digita lá na internet, entra pelo portal do Aprova Concursos, questões, e aí você vai ter um leque de questões infinito para você, são mais de 500 mil questões te esperando, e se você digitar o nome da nossa banca ali, da IADES, você vai achar essa prova, põe ali no filtrozinho em inglês, aí você pode fazer o texto na íntegra, enfim, tá certo? E então realmente a resposta correta é a letra A, tá certo? Eu espero que você tenha gostado desse encontro, muita coisa que a gente aprendeu, algumas coisas a gente aproveita para revisar sim, e esse é o objetivo, tô aqui para isso, eu sei o que cai na tua prova, eu sei o que cai, gente, eu trabalho com isso há muito tempo, gente, ninguém fazendo qualquer coisa na vida, na verdade, a minha mãe sempre dizia isso, se você fizer qualquer coisa na vida e você fizer ela por muito tempo, e a cada vez que fizer buscar a excelência, não tem como você ficar ruim. É por isso que você tem que estudar com afinco, com determinação, não importa de onde você está saindo, não importa qual é o tamanho do teu conhecimento hoje, cara, de maneira reiterada, repetindo, e vendo de novo, né? O inglês, ele tem esse estigma, as pessoas falam inglês para mim, cara, apaga isso, tira tuas crenças limitantes, apaga isso, para. Quando você acredita que o inglês é difícil para você está fazendo uma coisa que eu chamo de autossabotagem, você está se sabotando, você está enganando teu cérebro, não, meu. Pô, compra a bronca mesmo e, pô, todo dia um pouco do contato. Toda semana, tio Rê com o inglês que cai na prova. Você pode me seguir nos meus outros canais e você vai se expondo ao conhecimento. E daqui a pouco uma coisa que parecia difícil, você vai falar, putz, já vi isso aqui, já sei. Pronto! É aí que a gente constrói o diferencial, tá certo? Tudo tem um tempo de maturação na vida. A gente vive numa sociedade imediatista, em que as pessoas querem a comida pronto rápido, elas querem se vestir rápido, elas querem resultados rápidos. Cara, respeite os processos na vida, que você não deixa que uma coisa que eu considero um dos males do século,
faça parte da sua vida, que é a ansiedade, tá? Respeite os processos e, cara, faça as coisas com determinação. Vejo você no nosso próximo programa. Valeu, João Paulo. Espero que tenha gostado e aguardo aí mais sugestões, não só lá nas minhas redes sociais diretamente para mim, mas aqui também, para a gente compartilhar com todo mundo. I see you. Bye!